Bom, para esse projeto nós usamos o Node.js e aqui a gente usou o módulo dele, o Express, e precisamos também do Body Parser. Tá? Aqui eu fiz o seguinte, eu criei uma aba aqui de contatos e usei o Pug também para poder fazer a parte de view. Mas vamos dar uma olhada aqui nos fontes. Aqui são algumas rotas primárias, tá? A primeira rota eu mandei redirecionar ela para o public, um index.html, e o Federico também mandei buscar tudo no public, porque eu preferi deixar os arquivos tudo lá no public, né? Então o meu public ele tem CSS, tem imagens, tem JS e tem também o index, né, um arquivo de velocidade aqui e um fave icon. Tá? Então o public é isso aí. Dentro da pasta view, deixar ela fora do public, tá? Eu tenho o arquivo .pug, nós também usamos aí o módulo pug do Node, tá? Aqui agora tá, então eu tenho o index e tenho o contato. Dentro do index, o que acontece? Eu tenho aqui os registros de alguns middlewares, tá? Eu vou mostrar eles rodando, que é mais fácil para poder explicar. Logo em seguida aqui eu tenho também o registro do engine para a parte de template, né? Então aqui eu registro o pug para view engine e registro registro a pasta, né? A pasta views para poder ser onde ele vai ler os arquivos view para poder fazer a renderização. E aqui eu ativo o servidor, tá? Vamos dar uma olhada a pasta public, né? Esse aqui foi o uso que eu fiz do middleware também, do Express, a parte de static, né? Que ele vai pegar lá tudo que tiver no barra public, que eu chamar lá barra public, ele vai pesquisar a minha pasta public ali, tá? Então vou mandar rodar aqui, vou colocar aqui um terminal aqui também, para a gente poder ver ele rodando. Com relação aos middlewares, eu fiz alguns testes aqui, que foi o seguinte, cada middleware ele tem, né, a requisição, a resposta e tem o next. O next ele chama o próximo middleware. Então, por exemplo, esse aqui, middleware antes, ele vai escrever a palavra antes e vai chamar o próximo middleware, que o próximo vai ser esse daqui, que é o registro requisição. O registro requisição ele vai capturar a data e hora do momento da requisição, vai colocar no log, vai mostrar qual é o método e qual foi a rota que foi solicitada. E vai colocar aqui um outro tipo de log, marcando aqui que está executando o middleware 1 antes do next. Quando ele chama o next, ele pula para o próximo middleware. O próximo middleware vai escrever também o antes do next, vai chamar o next, que vai vir chamando os middlewares abaixo deles aí. Eu fiz essa estrutura para quê? Para quando ele chegar cá embaixo no último middleware, né, ele chama aqui e depois ele vem voltando, tá? Porque ele volta para encerrar a função que ele fez. Encerrou aqui, ele volta para quem chamou, que é essa daqui, dando continuidade aqui. Tá? Então ele vai executar essa parte, aí terminou de executar esse middleware 2, ele vai voltar para quem chamou. Então ele volta nesta linha e continua executando aqui para baixo. E aí eu vou e mostro o tempo do processamento. Como eu registrei o início, aí depois eu venho e mostro o tempo em milissegundos aqui, de quanto tempo que ele gastou para poder atender aquela rota. Tá? Deixa eu ver aqui. Então aqui estão os middlewares que eu fiz, o middleware not found, para poder, depois que ele passar no middleware do Express e não retornar, não retornar um arquivo, né, ele vai descendo e o último middleware é o middleware not found. Tá? Você colocar ele como o último aqui, porque depois na parte de contatos que a gente vai usar aqui, que é a parte de renderização, eu coloquei aqui um router aqui para a parte de renderização. Aqui o que acontece? Ele vai chamar a rota contato, que vai renderizar esse arquivo pug. A gente tem aqui, né, um arquivo template para renderização. Então ele vai pegar este arquivo, processar ele, devolver ele em formato HTML para o browser, né, montando uma tela. Depois que ele monta a tela pode chamar também o método post para poder fazer a gravação da requisição. Tá? Então, vamos ver isso aqui rodando. Está atendendo aqui a porta 3000. Localhost
3000. Tá ali. A porta 3000 ele já fez o redirect, né? Na verdade é essa parte aqui, ó. Quando bateu no barra, né, que é sem nada ali, ele já redirecionou para o Public Index. Tá? Então o Public Index aqui, ele atendeu entregando arquivo porque nós colocamos este plugin aqui, ó, tá? O Static do Express, direcionando tudo, qualquer arquivo que tiver na pasta Public. Tá? Aqui embaixo já fica interessante para a gente poder visualizar essa questão. Deixa eu partir da hora para isso daqui. Ó. Então aqui ele fez o get no Public Index, e aí vem a ordem dos plugins que eu comentei. Ó. Ele escreve antes, depois escreve a data e hora, o método e qual a rota que é. Ele fala, olha, estou executando o plugin 1, tá aqui, ó, o middleware 1, antes do next. Aí ele vem no next para o segundo. Aí ele vai imprimir o quê? Olha, executando o middleware antes do next no segundo. Chamou o next, ele foi para o próximo middleware. O próximo middleware, na verdade, na ordem aqui, é o static. Então ele encontrou o arquivo. Encontrou o arquivo, este middleware aqui do static, o que ele faz? Ele interrompe dali para baixo. Se ele encontrar o arquivo, ele devolve o arquivo e interrompe. Ele não vai seguindo aqui mais não. Ele volta, então ele começa a voltar. Então como ele estava aqui depois do middleware 2, então ele começa a voltar. Ó, middleware 2, executando aqui após o next, ó, após o next. Terminou de executar após o next, terminou essa função, ele vai voltar no 1 que foi quem chamou. Ó. Voltou aqui no 1 que chamou e depois imprimiu o tempo. Tá? Então, sempre que ele encontrar, ele não vai descer mais do que isso aqui. Ele vem só até aqui. Porque ele deve ter uma interrupção dentro dele ali e não chama o next quando ele encontra o arquivo. Tá? Então aqui é todos os arquivos que foi carregado ali no site. Tá? Ele vai mostrar dessa mesma forma, né? Imagens e tal. A gente pode também acompanhar por aqui. Ó. Dá um F12 aqui. Tem uma outra coisa também bem interessante aqui do Express, é o seguinte, vou mandar aqui esvaziar e fazer o carregamento forçado. Nós observarmos aqui, ó, né, tudo da pasta public, ele trouxe direitinho aqui, né, o index, CSS, JavaScript, imagem e tal, ele trouxe tudo aqui. O favicon que eu redirecionei também para pegar do public, tá? Então ele tem um redirect aqui, mas observe que os status code dele aqui são tudo 200. A primeira vez que eu fiz, eu mandei esvaziar o cache e mandei trazer, ele trouxe como 200. Só que essas requisições, ele é esperto o suficiente, ele já coloca aqui um etag, ele coloca um etag no response, e o navegador também é inteligente da seguinte forma, se fizer agora se eu pedir novamente esses arquivos, pedir aqui, ó, sem mandar recarregar o cache, esvaziar o cache, ele vai detectar que ele vai fazer a requisição no Node. O Node vai pegar o arquivo, vai calcular o etag dele, vai ver que o etag é o mesmo e não vai precisar de transferir o arquivo. Então essa parte aqui de transferência do arquivo, o tempo de transferência, de onde que ele veio, vai ficar diferente. Por quê? Porque ele não trafega o arquivo segunda vez. Ele vem no Node, verifica, mas ele não trafega. Ele só fala para o navegador assim, olha, o arquivo que você tem aí é o mesmo que eu tenho aqui, então pode usar o que você tem aí. Tá? Então vou fazer o carregamento normal aqui para a gente poder ver. Ó, fiz o carregamento normal, ela trouxe aqui tudo como 304, não modificado. Não modificado, ou seja, ele veio no Node, plotou de novo aqui as rotas, plotou de novo, porém não precisou de fazer a entrega do arquivo. Tá? Ele não fez a entrega do arquivo porque ele já tinha este arquivo aqui. Tá? Até tem um... Deixa eu ver aqui... por aí dá pra ver que ele fez isso aí, tá? Então se eu olhar a requisição, novamente está lá com o etag direitinho lá, tá vendo? Ele manda com o etag, por isso ele acaba sendo bem rápido, né? Nessa troca aí com o navegador, tá? Então deixa eu só voltar aqui para a gente dar uma recapitulada. Aqui são as rotas que foram redirecionadas, que é o barra e o favicon, foram redirecionados. Os plugins que rodam antes, eu quis colocar isso aqui antes, por quê? Porque depois dele não tem mais nada. Tá? Depois desse último do plugin que ele roda, ele não vai imprimir mais nada. Tá? E aqui eu coloquei um plugin depois também, porque quando a gente precisa de colocar algo
depois que ele já processou alguma coisa, a gente pode colocar depois do next. Tá? Então a gente tem casos que a gente pode colocar, igual esse caso aqui, pegar uma informação antes e depois jogar uma informação depois, calculando. E tem casos que você pode jogar, vamos supor, né, vamos fazer uma simulação. Esse caso aqui, por exemplo, um antes de tudo, seria, por exemplo, uma validação, ver se está autenticado. Né? Então aqui você teria uma oportunidade de fazer uma autenticação. É um exemplo. Tá? E esse depois de tudo aqui seria um local também para se fazer uma assinatura das requisições, alguma coisa desse tipo. Tá? Faltou ver aqui também a questão de rota que não existe. Né? Então, por exemplo, se eu jogar aqui uma informação qualquer aqui, o que aconteceu agora? A gente vai ver que agora ele foi, ó, ele seguiu o middleware 1, middleware 2, o static não localizou o arquivo, então ele continuou, tá? Então ele continuou. Ah lá, escreveu ali o depois, ó, depois, ele pegou o próximo middleware, escreveu depois. E o middleware fez o que? Ele já detectou que essa rota não existe e vai devolver essa rota, tá? Ele anotou aqui, né, na rota, ó, ele notou que a rota não existe, deu a mensagem lá para a pessoa e deu o 404 aqui, que é um documento não encontrado, né, um not found aqui, tá? Então, qualquer rota não encontrada, isso aqui no caso de rota não encontrada, ele vai cair no middleware aqui, rota não encontrada. No caso de ser um arquivo não encontrado, por exemplo, se eu chamo aqui no public, né? Se eu só chamar o public também, ele redireciona sozinho, né? Não precisa nem de colocar o index. Mas aqui, se eu chamar alguma outra coisa, ele também acusa, olha, não existe isso aí. Tá? Qualquer coisa que eu colocar aqui, existe um A.html, ó, não tem esse arquivo, então ele vai sempre plotando ali que não tem aquela informação. Tá? Então, sempre que não tem, ele faz aquele registro. Então, observe, quando tem, ele não registra esse depois aqui. Ó. Por quê? Porque aqui mesmo ele já intercepta e devolve a requisição e para de executar os plugins ali para baixo. Tá? E quando não tem, uma rota que não tem, aí ele vai fazer o registro aqui. Ó, ele vai fazer o registro dessa forma aqui. Ó. Ele vai anotar que a rota não tem e vai registrar o depois. Tá? Isso aqui. A outra parte agora do trabalho, deixa eu ver se eu já expliquei aqui. Ah, não. Essa parte agora que eu tenho que explicar. A parte de contatos. Tá, eu coloquei lá embaixo, tem um entra em contato aqui, o primeiro entra em contato aqui. Aí isso aqui vai chamar a renderização, tá, dessa telinha que eu montei. Foi solicitada pelo professor lá. Né? Grande tela, não, mas vai dar para a gente poder ver aqui. Tá? Então aqui também fica legal para a gente ver o método aqui. Ó. Então foi o método get, tá aí uma telinha montada. Aí você preenche, né, preenche nome, e-mail, motivo do contato e vai clicar no enviar. Quando vai clicar no enviar, o plug aqui ele vai pegar, o action dele é a mesma rota, contato, porém com o método post. Né? Então eu tenho o get, que foi montou a tela, e agora o post vai vir a parte de gravação. Então eu fazendo aqui um post, ele vai fazer o post, eu mandei ele imprimir, né, essa parte aqui embaixo, tá no log, e depois mandei ele dar um redirect voltando. Então o redirect acabou aqui imprimindo um monte de coisa aqui para mim aqui. Aqui, ó. Aqui está a parte do post, ó, que eu mandei imprimir. Ó. Mandei imprimir o objeto body, depois mandei imprimir o nome, o e-mail, o motivo, tudo separadinho. Tá? Então ele imprimiu isso e voltou novamente para a página inicial. Você voltar para uma página aí dando retorno e tal, mas aqui para a gente poder simplificar o trabalho, eu acho que aí tá legal, tá? Então essa parte do middleware, como a gente pôde ver, é uma parte importante no Node, né? no Express e no Node aí, porque ele vai fazendo uma pilha, né? À medida que ele chama o middleware, ele chama o next, ele chama o próximo middleware, aí executa o que tem lá, e aí chama o próximo, depois ele vem voltando, né, onde ele parou no next, continua a executar ali as informações. Middleware depois, o bypass foi para poder eu conseguir capturar, né, essas informações aqui, porque na verdade aqui ele manda, a requisição que foi mandada, o post, vou até olhar aqui que ainda está aqui ainda, ó.
a requisição de post que foi enviada, ela tem, na verdade, um formulário. Ela é um form, né? Então, ela é um formulário. A gente não passou ela em formato JSON para cá. A gente passou ela no formato de formulário, né? URL encode, mas um formulário. E esse body pass aqui consegue converter, né, isso aqui para formato JSON, que a gente pode trabalhar ele normal, tá? Então, por isso que ele vem esse objeto aqui, ó, dessa forma, né? A gente consegue trabalhar ele, tá? Então, o body parser que fez isso aí. Aqui é a chamada, né, do use contatos, do roteador de contatos, e o not found logo embaixo, tá? Deixa eu ver se faltou ou se está tudo aqui dentro do que eu precisava mostrar. Então nós tínhamos aqui, né, uma página pública de contato, tá aí, né, ó, público, qualquer coisa que eu colocasse, né, nesse site, ali dentro dessa pasta pública, ele funcionaria como um site de páginas estáticas, né? O formulário para receber lá o nome do usuário, e-mail e uma caixa, então mostrei, tá lá embaixo, né, esse contato aqui, tá? Formulário contendo as informações, aí pode mandar aqui que ele vai salvar com o post direitinho. Salvar não, né? Por enquanto ele está só exibindo no console, né? O ideal disso aí depois é trabalhar com banco de dados, esse tipo de coisa aí. A caixa de comentário. Usamos o Express.js, uma rota específica para o contato, foi a barra contato lá em cima. Usamos os conceitos de middleware, pasta pública, body parser. Os dados, né, foram enviados via formulário, e o redirecionamento, usamos redirecionamento também caso não tivesse, né, uma página aí, a gente mostrando lá uma mensagem de erro. Então, é isso aí que nós tínhamos para poder mostrar a respeito deste projeto.